Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Estamos tratando sobre o assunto geral, a matéria. E essa é uma aula de resolução de exercícios sobre métodos de separação de misturas. Aula que a gente teve há pouco tempo. Então, vamos lá. Para entender de forma mais estratégica como a gente procede escolhendo, identificando o método de separação de mistura que a gente vai utilizar ou que foi utilizado, né? Vamos às resoluções, então. Primeiro exercício aí, um exercício da VUNESP, os vestibulares gostam de cobrar isso bastante. Pressupõe-se um bom entendimento e conhecimento sobre as propriedades da matéria, né? São conhecimentos práticos em geral, tá? O vestibular gosta de separar uma parte para ver se os estudantes têm um conhecimento prático da aplicação da teoria, né, dentro das disciplinas fundamentais. Vamos lá então. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente, então, tem duas coisas que acontecem aqui, tá? São duas operações envolvidas aqui. As respostas estão dando essas indicações pra gente também, tá? A gente pode ir por eliminação em erro, né? Ou pode tentar entender o que está acontecendo aqui, tá? A água, antes de entrar em contato com o café, é uma água translúcida. Depois que ela entra em contato com o café, ela fica preta, né? Então, tem alguma coisa que é dissolvida dentro da água nesse processo de fazer café. E a gente quer tirar alguma coisa desse sumo preto, né? Que é o pó de café. A gente não quer beber o pó de café em si. Então a gente faz um processo de separação de mistura para separar a água que foi dissolvida com café, né? Do pó de café em si, tá? Então, primeira coisa, se fosse por eliminação e erro, né? Eliminação. Destilação não faz sentido, né? Eu fervo a água antes de misturar com o pó de café. A filtração acontece, mas não é a primeira coisa que acontece. Primeiro a água quente entra em contato com o pó de café, depois a gente filtra, né? Destilação a gente já tirou também. A filtração a gente sabe que acontece depois, tá? O que sobra é a extração, e faz sentido, né? O que seria uma extração? Eu estou extraindo alguma substância de algum lugar, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz chá, em geral, né? A gente esquenta a água quente ajuda a gente a fazer o quê? A fazer com que as substâncias que estão na folha de chá passem para a água. E aí a gente bebe essas substâncias que teriam dentro dessas folhas de chá. Com café é similar, né? Então, a gente faz a extração das substâncias que tem dentro do pó de café para dentro do líquido que a gente vai consumir. Num segundo momento, a gente usa a filtração, né, para separar um sólido de um líquido, tá bom? Isso aqui é bem simples. 2. Essa segunda aqui tem um diagrama, né? Analisar esses diagramas é uma coisa interessante, tá? Vamos dar uma olhada aí. Então aqui a gente tem que usar bastante a lógica para entender o que está acontecendo, tá? É só ir passo a passo, né? Se em uma etapa ou outra não for tão fácil identificar, vocês conseguem identificar a maioria e por dedução acabam entendendo o que está acontecendo na etapa que vocês não entenderam antes, tá? Mas vamos lá. Então a gente tem um sistema trifásico aqui no início. Sistema trifásico, então tem 3 coisas que eu consigo ver aqui dentro, né? Talvez alguma coisa assim. Então vejo uma fase, vejo outra fase, vejo outra fase. Pode ser 3 líquidos, né? Pode ser 2 líquidos e um sólido, é um sistema trifásico. Significa que tem só 3 substâncias aí dentro? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então vamos lá. Depois que eu pego o sistema trifásico, eu passo ele por um processo mecânico de separação, tá? E aí eu separo um sólido de uma mistura líquida, heterogênea ainda. Então tá. Então parece que eu tirei um dos compostos, eu tirei uma parte sólida aqui de dentro. Legal. Tem um sólido aqui. E eu separei isso de líquidos. Então pareciam que eram
três fases, né? Uma fase sólida, duas fases líquidas. É isso mesmo. Então, eu tenho duas fases líquidas aqui, sistema heterogêneo, consigo ver as duas. E um sólido que eu separei. Que processo mecânico separa sólidos em suspensão de líquidos, né? Aqui, muito provavelmente, praticamente certo, é uma filtração. Tá. O sólido A passa por um processo de aquecimento e ele se decompõe em gás carbônico e óxido de cálcio e cal. Bom, não tem água saindo daqui, né? Então esse aquecimento não parece ser uma destilação necessariamente, tá? Então não tem necessariamente mais o que separar. Aqui o que parece que aconteceu é uma reação química, né? Uma transformação química, onde o meu reagente, né? Os reagentes, após ser esquentado, se decompõe em outras duas substâncias, gás carbônico e óxido de cálcio, tá? Então, esse reagente aqui, geralmente quando tem um óxido com gás carbônico, né? Parece-me ser o carbonato. Então, parece que é o carbonato de cálcio aqui, tá? Isso aqui não parece ter sido uma separação de mistura. Foi só um aquecimento, quando eu aqueço essa substância, tá? Tem a liberação desses dois componentes. Os dois componentes que foram liberados são uma pista para a gente descobrir de onde a gente saiu, tá? Ou seja, quem é o meu reagente. Beleza, vamos para o outro lado então. Então agora eu tenho um sistema B aqui, uma mistura líquida heterogênea. Então eu tenho uma mistura líquida que eu consigo ver as duas fases. Processo de separação Y, com base na diferença de densidade. Na diferença de densidade, tá, significa o quê? Que eu vou separar porque um está em cima e o outro está embaixo, né? O que está embaixo é mais denso, o que está em cima é menos denso. Essa diferença de densidade faz com que eu consiga tirar um dos líquidos, né? Eu posso usar aquele balãozinho que é parecido com isso aqui, tem uma torneirinha aqui, né? Abro a torneirinha, tiro o líquido de baixo e fica só o líquido de cima, certo? Isso aqui seria um funil de decantação. Então, parece que aqui foi usado o processo de decantação, né? Separo pela força gravitacional, tá? Coisas que já estão em fases diferentes. Legal. Nesse caso, separação de dois líquidos, tá? Se fosse um sólido, deixaria o sólido decantar, descer. Certo. Aí eu tenho um sistema C monofásico, que tem um ponto de fusão específico aqui, e tem um sistema D também monofásico. O sistema D, eu passo por outro processo de separação de misturas. E aqui eu separo a água e o carbonato de cálcio. Então, aqui sim, olha só, eu tenho dois componentes que parecem vir de uma destilação, né? Nesse caso, seria uma destilação simples. Por que uma simples? A destilação simples porque eu estou separando um sólido que está dissolvido num líquido, né? Desse líquido, e esse líquido, no caso, é a água. Tá bom? Como eu sei que isso aqui está dissolvido e não em suspensão, né? Porque eu tenho um sistema monofásico, tá? Então, essa substância está dissolvida naquele líquido, certo? Lembrando, coisas dissolvidas não podem ser separadas por filtração, nem decantação, né? Eu tenho que usar um processo, tá? Que pense em separar mais molecularmente as coisas, as substâncias. Então é isso. Analisamos o quadro. E aí a gente consegue afirmar algumas coisas em função disso. Tá? O processo X é uma filtração? Sim, o processo X é uma filtração. O sólido A, esse sólido A aqui, é o carbonato de cálcio? Sim, parece que ele é o carbonato de cálcio, né? Uma parte estava sólida no fundo, inclusive outra parte estava dissolvida em um dos líquidos que tinha aqui dentro. Legal. O processo Y é uma decantação? Sim, o processo Y é uma decantação. O sistema C é um material homogêneo? O sistema C é um material homogêneo? Parece que sim, né? Está escrito aqui, ó, monofásico. Monofásico significa que é homogêneo, tem uma homogeneidade, parece uma coisa só. O sistema D tem uma substância?
Não, né? Apesar de ser monofásico, tem duas substâncias, tanto que separamos ela depois de fazer o processo de separação Z, que seria uma destilação simples. Tá. O processo Z é uma destilação simples. Sim, é uma destilação simples. A água destilada é um material. Material. Tá. Não deixa de ser, né? É uma substância pura, nesse caso aqui. Beleza? Então, é isso. Para finalizar, vamos para o terceiro exercício com diferenças de densidade, tá? Vamos lá. Ao se colocarem hexano, então eu tenho uma substância aqui que eles me dão, o hexano, e eles me falam a densidade dessa substância, a água, também me falam uma segunda substância e a densidade, e sal, em uma vidraria de laboratório conhecida como funil de separação, que tem uma figura aqui embaixo. Assinale o aspecto adequado observado após um tempo de repouso. Então eu joguei essas três coisas dentro de um recipiente e chacoalhei e quero saber como elas vão ficar, né? Vamos ver. Olha, tem diferenças aqui, o que vai acontecer, tá? Bom, tem conhecimentos aqui que são cobrados, né? Que viriam um pouco mais pra frente, tá? Mas é sempre isso, pega uma coisa simples e coloca alguns conhecimentos um pouco mais avançados para fazer análise desse problema simples em geral, tá? O que é um pouco mais complexo? A interação entre materiais. Para conhecer as interações possíveis entre materiais, pressupõe-se que a gente conheça um pouco de ligações químicas e diferenças entre as substâncias químicas formadas por essas ligações específicas, tá? Em geral aqui, de forma superficial, como eu posso saber se um líquido vai se misturar com outro líquido, né? Pensando em líquidos, aqui simplificando, a gente classifica as moléculas em polares e apolares de acordo com o seu formato. Moléculas que têm a mesma polaridade, ou seja, moléculas que são polares e moléculas que são apolares, misturam-se entre si. Então, moléculas apolares dissolvem moléculas apolares e moléculas polares dissolvem moléculas polares, tá? Que são moléculas apolares em geral, né? As apolares a gente pode associar a óleos, derivados de petróleo, gorduras, tá? E a água, álcool, a moléculas polares. Geralmente a gente mistura as coisas com água, certo? O hexano é um derivado de petróleo, então ele é apolar. A água é polar, logo eles não se misturam. Então isso aqui já não faz sentido, tá? Não vai formar um sistema homogêneo. Legal. Então eu tenho a água e o hexano em sistemas separados, tá? O sal a gente sabe que se mistura com a água, né? Então a água do mar é salgada, porque o sal se mistura com a água. Se a gente faz soro caseiro, né, soro em casa, a gente também consegue misturar o sal com a água com uma certa facilidade. Tá? Então o sal é uma substância que se dissolve com bastante facilidade na água. Legal. Então a gente vai considerar que a água está misturada com o sal. Beleza. Um sistema trifásico aqui não fará sentido, né? Muito provavelmente o sal estará dissolvido totalmente dentro da água, tá? Não teria água e sal num sistema só. A água com sal não se separa da água, né? Quando acontece uma mistura, fica tudo misturado numa mistura só. Então esse D aqui não faz sentido. Provavelmente vão ser o quê? Duas fases, uma com água com sal e a outra com hexano. Então, ou é B ou é C. Como a gente pode saber qual que é? Eles deram uma pista pra gente, né? O quê? O valor da densidade. Então, o valor da densidade vai ajudar a gente a descobrir qual dos líquidos ficará por baixo e qual ficará por cima. Quanto maior a densidade de um material, a tendência é que quando a gente misture esse material com outro material, que ele fique por baixo, tá? Uma densidade mais elevada pode significar mais matéria, uma quantidade maior de matéria por um determinado espaço ocupado, né? A densidade é justamente a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância. Então, uma substância que tem um valor de densidade elevado tem muita massa, um valor de massa muito elevado para um determinado volume, né? Isso quando eu tenho um valor de densidade elevado. Quando eu tenho um valor de densidade mais baixinho, o que eu tenho? Eu tenho uma massa menor para um mesmo
volume, tá? A massa é uma medida direta da quantidade de matéria que existe de um corpo, né? Dentro de um corpo ou de uma substância em específico. Então, se eu tenho mais massa, mais matéria para um determinado espaço, né? Então eu tenho uma quantidade maior de matéria nesse determinado espaço, tá? Isso significa que talvez os átomos estejam mais aglomerados, né? Ou que tenha mais partículas dentro de um determinado elemento químico. Tem vários porquês disso, tá? Interações entre as partículas, inclusive. Aqui a gente só precisa saber que as coisas mais densas ficam para baixo e as coisas menos densas ficam para cima. Isso já ajuda, tá? Já resolve, no final das contas. Então o hexano é menos denso, ó, 0,66, e a água é mais densa. Então a água vai ficar por baixo. Então eu tenho um sistema de duas fases, onde a água, por ser mais densa, fica por baixo e o hexano fica por cima. É isso aí. Até a próxima.